E aí, pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de interpolação, e o tema da aula de hoje é grau do polinômio e interpolação inversa. Então, são dois tópicos, dois temas em uma aula só, tá? A gente já viu esse é o roteiro das aulas de interpolação, a gente já viu introdução, interpolação linear, métodos numéricos, fenômeno de Runge. Estamos aqui nessa escolha do grau do polinômio e interpolação inversa. Na aula que vem, a gente vai ver interpolações bilinear e trilinear e depois a conclusão. Anteriormente, a gente já definiu o problema de interpolação. A gente falou sobre interpolação linear, que é um caso específico de interpolação, e depois a gente falou sobre os métodos numéricos mais gerais, que são os métodos de sistema linear, método de Lagrange, método de Newton e o método de Newton-Gregory, que é um caso específico do método de Newton. Na aula passada, a gente falou sobre fenômeno de Runge, a gente descobriu como calcular o erro de trocamento e a gente falou sobre os pontos de Chebyshev. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a limitação do grau do polinômio. E aí a gente tem duas opções, que são polinomiais por partes e os pontos mais próximos, e também uma terceira opção para poder descobrir qual é esse limite, a gente vai ver a tabela de diferenças divididas. Depois eu vou falar sobre interpolação inversa e depois a conclusão. Na aula passada, a gente viu o fenômeno de Runge, né? O que era o fenômeno de Runge? Quando a gente tinha um grau, ou quando a gente tinha um grande número de pontos, uma quantidade muito grande de pontos, se a gente utilizar todos aqueles pontos para poder fazer uma interpolação, pode ser que a gente acabe acumulando o erro nas extremidades, né? As extremidades, nas extremidades do intervalo, a interpolação tem um erro muito grande. Então, a ideia na verdade, existem duas maneiras para a gente resolver esse problema. A primeira maneira a gente já viu na aula passada. Na primeira maneira, quando eu não tenho uma tabela, quando eu tenho uma função, então eu posso ter liberdade de escolher quais são esses pontos. Então eu posso utilizar os pontos de Chebyshev para poder escolher pontos mais apropriados, pontos que vão diminuir esse erro nas extremidades. Outra opção, a outra possibilidade é quando eu não tenho uma função, eu tenho uma tabela de pontos. Então, se eu tenho uma tabela de pontos, eu não tenho como escolher os pontos, né? Já é dada essa tabela. Então, a minha única opção é limitar o grau do polinômio. E existem duas maneiras: fazer um polinomial por partes ou descobrir os pontos mais próximos. Essa tabela de diferença dividida é para justamente descobrir qual é esse grau do polinômio, tá? Então, é uma terceira maneira aqui, é para descobrir qual é o grau do polinômio. As duas primeiras eu já tenho o grau e eu quero limitar esse grau. A terceira é para descobrir qual é o grau. Vai ficar mais claro quando eu estiver falando sobre eles, tá? Então, digamos o seguinte, digamos que eu tenha esses pontos que estão bem aí. Eu não tenho uma função, eu não sei como esses pontos foram gerados, só chegou para mim essa tabela com esses pontos aí. E aqui eu tenho 11 pontos. Aí eu vou dizer, vou passar se eu tenho 11 pontos, vou fazer uma interpolação de grau 10. Quando eu faço uma interpolação de grau 10, a gente tem o fenômeno de Runge. Então, nas extremidades, ele tem um erro muito grande. Então, eu não posso utilizar todos esses 10 pontos, todos esses 11 pontos para fazer uma interpolação só. Então, a ideia de fazer uma interpolação polinomial por partes é que a gente vai fazer diversas partes, e em cada parte a gente vai traçar um polinômio diferente. Todos eles vão ter o mesmo grau, mas vão ser polinômios diferentes. Então, a primeira opção, essa que está aqui aparecendo, é a linear por partes. É muito comum quando a gente está falando lá de integração analítica, né? A gente pode fazer uma integração linear por partes. Então, o que é isso? Eu vou pegar, se ela é linear, eu preciso ter dois pontos, né? Para fazer um polinômio linear. Então, eu vou pegar de dois em dois pontos e a cada dois pontos eu traço uma reta, eu traço um polinômio linear. Então, entre esse ponto que está na região que está entre menos 1 e 0,8 e menos 0,8, eu vou utilizar uma interpolação linear. Na região que está entre menos 0,8 e menos 0,6 vai ser outra interpolação linear. Na região entre menos 0,6 e menos 0,4 vai ser outra interpolação linear. E assim por diante. Então, eu tenho aqui 10 interpolações lineares. Uma interpolação linear para cada região. Onde cada região, né, cada subintervalo, vai ser definido por dois pontos. Observe o seguinte, que se chegar a um ponto qualquer, por exemplo, digamos que chega o x igual a 0,05, eu tenho que descobrir qual é a região onde está esse x para poder descobrir qual é o polinômio linear adequado que eu vou utilizar para fazer aquela interpolação. Então, perceba o seguinte, por exemplo, se eu tiver o x igual a 0,05, eu tenho que utilizar os pontos que são o ponto 0 e o ponto 0,2 para poder fazer essa interpolação linear. Eu não posso utilizar, por exemplo, os pontos 0,8 e 1 para fazer uma interpolação no x, onde o x é 0,05, né? Então, sempre que chegar a um ponto, eu tenho que descobrir qual é o pedaço, qual é o subintervalo que ele está, para poder fazer
a interpolação correta, né? Então, eu posso fazer linear por partes. Por exemplo, eu poderia fazer quadrático por partes. Então, se chegar um valor x, por exemplo, menos 0,25, eu tenho que utilizar a interpolação quadrática daquela parte, ou seja, usando os pontos que vão de menos 0,6 até menos 0,2. Então, aqui eu tenho 5 interpolações quadráticas, né? 5 interpolações quadráticas para poder me dar o domínio inteiro, que vai de menos 1 até 1. Uma outra opção seria, por exemplo, eu fazer polinômios de grau 5, e aí eu teria 2 polinômios de grau 5. Um polinômio, nesse exemplo aqui, né? Um polinômio de grau 5 para a região que vai de menos 1 até 0, e outro polinômio de grau 5 que vai para a região que vai de 0 até 1. E aí, se chegar ao x igual a 0,05, eu tenho que utilizar esse polinômio com os pontos que vão de 0 até 1. Eu não posso utilizar o polinômio que está à esquerda, né? Eu vou ter que utilizar esse polinômio que está aqui do lado direito. Observe o seguinte, observe que a gente chegou no polinômio de grau 5, a gente vai utilizar o polinômio por partes para a gente manter o grau do polinômio pequeno. Então, 1, 2, até 5 aqui nesse caso, talvez até dê certo. Mas se a gente observar aqui nas extremidades, nos valores perto de menos 1 e perto de 1, a gente já vê que ele começa a ter um pouquinho de erro, né? Então, o polinômio de grau 5 pode até ser bom, dependendo da quantidade de pontos. Mas mais do que isso, pode ser que já comece a aparecer de maneira mais evidente o fenômeno de Runge, tá certo? Então, normalmente a gente utiliza polinomial por partes com polinômios de grau pequeno, ou seja, a gente vai pegando pedaços do intervalo inteiro, pegando só uns subconjuntos ou vários subconjuntos de pontos e trabalhando só naqueles subconjuntos, tá certo? Esse é o método de polinomial por partes. Resumindo, a gente divide o intervalo inteiro em vários subintervalos e a gente cria interpolações de grau baixo em cada um desses subintervalos. Vantagem: muito provavelmente o erro vai ser pequeno. Desvantagem: a gente vai ter várias interpolações. E aí, sempre que tiver um valor x, a gente tem que testar qual é o subintervalo que contém aquele valor x para poder aplicar a interpolação correta, não aplicar nenhuma interpolação errada. Segunda possibilidade é encontrar os pontos mais próximos. Então, digamos que eu tenho a mesma tabela de ponto e eu quero descobrir qual é o valor de y, uma aproximação para o valor de y, quando eu tenho esse x igual a 0,05. Só que eu quero limitar a interpolação de grau 2, ou seja, eu quero fazer um polinômio quadrático. Para eu fazer um polinômio quadrático, eu preciso ter 3 pontos. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esses 3 pontos que estão aqui, o ponto que vai no x igual a menos 0,2, no x igual a 0 e no x igual a 0,2, ou existe uma outra possibilidade que é pegar esses outros 3 pontos que estão aqui. São os pontos que vão do x igual a 0, x igual a 0,2 até o x igual a 0,4. Então eu tenho duas possibilidades de interpolação. Essa interpolação que está aparecendo aí vermelha e a interpolação que está aparecendo aí com verde. A interpolação dos pontos à esquerda e a interpolação de 2 pontos à direita. E aí eu tenho que escolher qual dessas duas interpolações vai ser a que eu vou utilizar, né? A interpolação vermelha ou a interpolação verde. Por quê? Por que eu tenho que escolher? Porque cada uma delas vai me dar um valor diferente, vai me dar um valor de y diferente. Então, qual dos dois é o melhor? É o do lado esquerdo? Aqui tem 2 pontos do lado esquerdo ou aqui tem 2 pontos do lado direito? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente vai escolher quais são os 3 pontos mais próximos. Justamente esse é o método, né? O método dos pontos mais próximos. Então, eu preciso encontrar os 3 pontos mais próximos daquele x que eu estou procurando. Então, se eu estou no x igual a 0,05, eu tenho que pegar os 3 pontos mais próximos dele. Só que, como eu quero interpolação, eu tenho que ter necessariamente um ponto de cada lado. Então, se o x é igual a 0,05, necessariamente eu vou ter que ter um ponto à esquerda dele e um ponto à direita dele. Então, necessariamente, e aí a gente vai pegar sempre os mais perto, né? Então, eu vou ter que pegar o x igual a 0 e o x igual a 0,2. Então, eu já descobri 2 pontos, um que está do lado esquerdo e um que está do lado direito. E aí, só que para a interpolação de grau 2, eu preciso ter 3. Então, qual vai ser o próximo ponto? Vai ser esse ponto com x igual a menos 0,2 ou vai ser o ponto com x igual a 0,4? E aí, para a gente decidir isso, a gente vai ver qual dos dois está mais próximo do ponto de interesse. O ponto de interesse é o x igual a 0,05. Então, qual deles está mais perto do 0,05? O menos 0,2 ou o 0,4? E aí a gente faz as contas, calcula essas duas distâncias e vê que o ponto que está mais perto é o ponto com x igual a menos 0,2. Então, são esses os 3 pontos que a gente vai utilizar para fazer a interpolação quadrática. São os 3 pontos mais próximos do ponto de interesse, desde que tenha pelo menos um de cada lado. E aí, nesse exemplo aqui, vai ser o menos 0,2, o 0 e o 0,2.
Se eu quiser, por exemplo, uma interpolação de grau 4 para esse mesmo x igual a 0,05, eu vou precisar utilizar 5 pontos. E aí, quais são os 5 pontos que a gente vai utilizar com esse x igual a 0,05? Bom, nesse exemplo aqui, como eu quero uma interpolação de grau 4, a gente vai acabar tendo 4 possibilidades para esse x. Então, são 4 polinômios de interpolação diferentes para o mesmo x de possibilidades, né? Então, qual dessas 4 possibilidades que a gente vai escolher? A gente vai escolher aqueles 5 pontos, já que a interpolação de grau 4, a gente precisa ter 5 pontos, a gente vai escolher aqueles 5 pontos mais perto desse x, 0,05, desde que tenha pelo menos um ponto de cada lado. Então, a gente começa com essa restrição. Eu quero um ponto de cada lado. Então, se o x é o 0,05, para esse exemplo aqui, a gente vai pegar o primeiro ponto é o ponto com x igual a 0, e o segundo ponto é o ponto com x igual a 0,2. Agora que a gente já tem esses dois pontos, a gente precisa descobrir mais 3 pontos ainda, né? Já que a interpolação de grau 4, a gente precisa ter 5 pontos, já descobrimos dois, um de cada lado do x que a gente está em interesse. O próximo ponto que a gente vai descobrir, o terceiro ponto que a gente vai descobrir, é dos pontos que estão à esquerda e à direita, qual deles é o mais perto. Então, o próximo ponto à esquerda é o ponto de x igual a menos 0,2. O próximo ponto à direita é o de x igual a 0,4. Qual dos dois está mais perto do 0,05? Claramente é o menos 0,2. Então, esse vai ser o terceiro ponto para esse x igual a 0,05. Então, descobrimos 3, falta descobrir 2. O quarto ponto, a gente vai fazer a mesma ideia. Então, dos dois pontos mais próximos, qual deles é o mais perto do 0,05? O menos 0,4 ou o 0,4? Desses dois, o mais perto do 0,05 é o 0,4. E aí eu vou avançando, né? Eu tenho mais um ponto, então, desse ponto à esquerda, que é o menos 0,4, e desse ponto à direita, que é o 0,6. Qual deles é o mais perto do 0,05? O mais perto do 0,05 é o menos 0,4. Então, a gente vai ficar fazendo isso até a gente encontrar os 5 pontos mais próximos nesse exemplo aqui, que ainda é a interpolação de grau 4. Então, a gente descobriu os 5 pontos mais próximos, desde que tenha pelo menos um de cada lado, né? Então, a gente começa escolhendo um de cada lado e sai avançando o tamanho, sai aumentando o tamanho do intervalo, até descobrir a quantidade de pontos necessária para fazer a interpolação de grau 4. E aí a gente faz aquela interpolação de grau 4 e aí descobre o valor de y. Então, a ideia desse método de descobrir os pontos mais próximos é o seguinte. Primeiro, a gente define o grau m do polinômio. Então, eu quero grau 4. Se eu quero grau 4, eu quero grau m, eu vou precisar de m mais 1 pontos. Por exemplo, se eu quero grau 4, eu preciso ter 5 pontos. Então, a gente vai fazer... o método é o seguinte. A gente escolhe um ponto de cada lado, que são os pontos mais próximos antes e depois daquele ponto de interesse. E depois a gente tem que descobrir os outros m mais 1 menos 2 pontos. E para descobrir esses outros pontos, a gente vai descobrir aqueles que estão mais perto de x. Pode ser que todos esses outros pontos estejam todos de um lado, estejam todos do outro, ou eles sejam distribuídos, como foi naquele exemplo que eu dei, né? Alguns de um lado e alguns do outro lado, do ponto x. Mas o fato é que a gente vai utilizar sempre os mais perto do x, desde que tenha pelo menos um de cada lado. Vantagem. Bom, os pontos mais próximos são normalmente aqueles que têm maior influência na interpolação naquele ponto de interesse. Desvantagem. É necessário descobrir os mais próximos, e para fazer isso a gente precisa fazer alguns cálculos. A terceira maneira é a seguinte, usando a tabela de diferenças divididas para poder descobrir qual é o grau do polinômio. Então perceba que nos dois métodos anteriores, eu dizia, eu quero fazer com 2 pontos, ou eu quero fazer com grau 2, eu quero fazer com grau 3, eu quero fazer com grau 4. Mas como é que eu faço para descobrir qual é esse grau mais apropriado? Uma das maneiras é olhar a tabela de diferenças divididas. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente tem esses 6 pontos que estão aqui. Essa interpolação que está sendo mostrada aí é a interpolação linear por partes. Ou seja, eu peguei de 2 em 2 pontos e fui traçando interpolações lineares entre eles dois. Essa interpolação que está aparecendo aí é a interpolação de grau 5. Então perceba que, ou seja, ela utiliza todos os pontos. Perceba aqui, primeiro, essa interpolação de grau 5 tem um erro muito pequeno, erro de truncamento muito pequeno. A gente vê que ela praticamente não acontece fenômeno de Runge. E a gente também pode observar que visualmente ela é muito parecida com as interpolações de grau 1, polinomial por partes, linear por partes,
que eu mostrei anteriormente. Ou seja, a interpolação de grau 5 vai dar um resultado muito perto da interpolação de grau 1. Então, fazer uma interpolação de grau 5 com esses pontos aqui é um desperdício, digamos assim, um desperdício de recursos. A gente está perdendo tempo fazendo uma interpolação de grau 5, que é complexo, é trabalhoso de descobrir, quando a gente podia fazer a interpolação de grau 1, que é bem mais simples, né? Então, a gente pode olhar a tabela de diferença de divididas para descobrir que a interpolação de ordem 1, de grau 1, é uma boa interpolação. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqueles pontos e faz a tabela de diferença dividida. E aí observe o seguinte, quando eu faço essa tabela de ordem 1, nesse exemplo aqui, eu faço a tabela de ordem 1 e eu vejo que todos os valores da coluna da ordem 1 estão muito perto um do outro. Ou seja, eles estão dentro de uma tolerância. E aí a gente vê que, como eles todos estão dentro de uma tolerância, e isso aconteceu justamente na coluna de ordem 1, então é porque uma interpolação de grau 1, ou interpolação de ordem 1, ela já é suficiente. Eu não preciso continuar fazendo a tabela, basta eu encerrar aqui na interpolação de ordem 1 e fazer o método de linear por partes, tá certo? Então, a ideia dessa tabela de diferenças divididas é criar a tabela de diferenças divididas. Se a gente encontrar alguma coluna onde os valores estejam dentro de uma tolerância, é porque a interpolação daquela ordem já é suficiente. Vantagem: a gente descobre o grau da interpolação. Em vez de ser vozes da cabeça me dizem que tem que ser interpolação de grau 2. Não, eu descubro. Olha, eu descubro aqui que na coluna da ordem 2 deu todo mundo muito parecido. Então, basta utilizar grau 2, tá certo? Desvantagem: a gente pode ser necessário utilizar essa tolerância e às vezes é difícil a gente descobrir quanto é uma boa tolerância para poder fazer descobrir, né, se esses valores estão todos muito perto um do outro. Terminando essa parte de grau do polinômio, agora daqui para frente eu vou falar da interpolação inversa. O que é interpolação inversa? O que é o problema de interpolação inversa? Bom, primeiro eu vou falar do problema de interpolação, só para a gente ter esse paralelo, tá? O problema de interpolação é o seguinte: dado um conjunto de pontos xi e yi, onde o i varia de 0 até n, e dado um valor de x que é diferente de todos os x daquela tabela de pontos, a gente quer encontrar um valor de y apropriado ou aproximado. Na interpolação inversa, o problema é parecido. Então, dado o conjunto xi de pontos, e dado um y diferente de todos os y tabelados, eu quero encontrar um valor de x apropriado. Então, a diferença da interpolação inversa para a interpolação é que é o seguinte: na interpolação, nas duas eu tenho um conjunto de pontos, mas na interpolação eu dou um x e eu quero descobrir um y. Na interpolação inversa, eu dou um y e eu quero descobrir qual é o x apropriado. E eu vou mostrar a interpolação inversa com esse exemplo que está aqui, tá? Então, eu tenho essa coluna dessa tabela de x e y, onde o x tem esses valores de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. E aí eu tenho vários valores para y também. Então, perceba aqui primeiro que esses valores de y são todos crescentes. Daqui a pouco eu vou falar porque que isso é importante, tá? E aí o que acontece é o seguinte: o meu problema eu quero descobrir qual é o valor de x para o y igual a 1,3 com grau 2. Bom, então eu quero o x para o y igual a 1,3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar essas colunas de y e x. Então eu vou fazer aqui x em função de y, em vez de fazer y em função de x, como era lá na interpolação normal. Na interpolação inversa é x em função de y. Então, o procedimento a gente inverte essas duas colunas, o que era x passa a ir para o lugar do y, e o que era y passa a ir para o lugar do x, e o procedimento é todo o mesmo, o resto não muda, tá? Então, aqui, eu quero fazer isso com grau 2. Se eu quero fazer com grau 2, eu preciso ter 3 pontos. E aí, quais são os 3 pontos que a gente vai utilizar? Os 3 pontos mais perto daquele de interesse. O de interesse é o y igual a 1,3. E aí a gente descobre os 3 pontos mais perto desse y, observando que tem que ter pelo menos um de cada lado. E aí a gente vai utilizar esses 3 pontos, que são esses pontos em destaque, e a gente vai utilizar só esses 3 pontos para poder fazer a interpolação. E a gente continua a interpolação, né? Faz de ordem 1 e faz de ordem 2. Observação que aqui a gente vai fazer na interpolação de ordem 1, no operador de diferença dividida, né? Vai ser ΔX dividido por ΔY. E de ordem 2 também vai ser a diferença no divisor, vai ser 1,4918 menos 1,2214. Tá? Então, a ideia é a mesma que a gente já fez anteriormente, a gente só muda os valores da tabela.
E aí a gente faz as contas, descobre quem são os valores de D0, D1 e D2, eu deixo para vocês fazerem as contas em casa. Descobre os valores de D0, D1 e D2. Descobre os valores de y0, y1 e y2. Perceba que aqui o polinômio de grau 2 ele é um polinômio calculado em y, tá? P2 de y, não é P2 de x, é P2 de y. Mas só porque eu mudei o nome o que era x eu passei a chamar de y, o que era y eu passei a chamar de x. O resto do procedimento é o mesmo. Então eu tenho aqui o polinômio que depende de y, e aí eu faço as contas, calculo, eu deixo para vocês fazerem as contas em casa, na verdade, e a gente vê que o P2 de 1,3 dá 0,2622. Então, qual é o x que faz com que o y dê 1,3? Vai ser esse x, 0,2622, aproximadamente, tá? Graficamente, o que a gente tem é o seguinte. Na interpolação, eu tenho, daqueles pontos, por exemplo, eu teria essa tabela. Aquela tabela daria esse gráfico que está bem aí. Onde eu tenho o eixo vertical depende do eixo horizontal. O eixo horizontal seria o x, o eixo vertical seria o y. Então, o y depende de x, o eixo vertical depende do eixo horizontal. E o que a gente quer descobrir é o seguinte. Dado esse y igual a 1,3, qual é o valor de x? Só que isso não sai diretamente pela interpolação. A interpolação é o contrário. Dado o valor de x, qual é o valor de y? Então, não sai diretamente pela interpolação. Quando a gente faz a interpolação inversa, é como se a gente pegasse aqueles pontos e fizesse o seguinte. O que era y vai para o eixo horizontal e o que era x vai para o eixo vertical. E aí, agora sim, dado aquele valor horizontal de 1,3, a gente consegue calcular o valor vertical, que, como a gente mudou, né, de x para y, então, dado o valor de y, a gente descobre o valor de x. Interpolação inversa é como se a gente fizesse exatamente isso. Pegasse aqueles valores da tabela, o y coloca na horizontal e o x coloca na vertical e calcula a vertical em termos da horizontal. Observação. Se a gente tiver pontos que não são todos crescentes ou todos decrescentes, pode acontecer isso daqui. Na interpolação, pode acabar acontecendo de eu ter essa interpolação de grau 2, eu ter essa parábola que está bem aí. E aí o que acontece é que é o seguinte, isso acontece em funções, né? Uma função, uma parábola, tem essa característica que está aparecendo bem aí do lado esquerdo. Só que, dado um certo valor de y, pode ser que tenha dois valores de x para aquele mesmo valor de y. Isso pode acontecer. E aí, quando a gente faz interpolação inversa, a ideia é que quando a gente faz a interpolação inversa, o gráfico dê parecido com o da interpolação normal. Só que quando a gente fizer a interpolação inversa, nesse caso aqui, onde eu tenho pontos que sobem, desce, sobe e desce, na interpolação inversa, perceba que o que vai acontecer não vai ser esse gráfico vermelhozinho que está aparecendo bem aí. O que vai acontecer é esse gráfico verde que está aparecendo bem aí. E o gráfico verde é diferente do gráfico vermelho, portanto, ele vai dar um valor diferente do que seria o esperado, porque os gráficos não são semelhantes. Diferentemente do que tinha acontecido antes, quando os pontos eram todos crescentes. Os dois gráficos eram muito parecidos. Aqui não. Aqui o verde vai ser bem diferente do vermelho. E aí, dado um certo valor de y, pode ser que o valor de x calculado pela interpolação verde seja bem diferente do que o que deveria ser calculado pela interpolação vermelha, tá certo? Então, interpolação inversa só funciona quando os pontos no eixo y ou são todos crescentes ou são todos decrescentes. Quando isso acontece, você pode utilizar a interpolação inversa. Quando isso não acontece, não é interessante utilizar a interpolação inversa, tá? Se você tiver esse caso, onde eu preciso aplicar a interpolação inversa, mas os pontos não são todos crescentes ou decrescentes no eixo y, então não tem jeito, você vai ter que resolver esse problema utilizando lá o método de raiz de funções, tá certo? Onde eu quero descobrir um x que faça com que Pn de x seja igual a y. Então a gente passa o y para o outro lado da igualdade, então Pn de x menos y igual a zero. Então aqui eu tenho uma equação onde eu quero descobrir o x que faça com que o lado esquerdo dessa equação seja zero. Isso é um problema de raiz de funções. Mas embutido nesse problema de raiz de funções está o problema de interpolação. Então eu estou combinando dois métodos numéricos para poder resolver esse problema. O método numérico para interpolação e o método numérico para cálculo de raiz de funções. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Na aula de hoje a gente viu como limitar o grau do polinômio, que a gente pode fazer polinomial por partes ou utilizando os pontos mais próximos. Para esses dois a gente tem que dar um certo grau do polinômio ou uma quantidade de pontos. E a gente viu também o método da tabela de diferenças divididas, onde na tabela de diferenças divididas eu descubro qual é esse grau do polinômio.
Depois disso, a gente falou um pouco sobre interpolação inversa e viu que para utilizar a interpolação inversa, os valores de y têm que ser todos crescentes ou decrescentes, senão a interpolação inversa não funciona. Na próxima aula, a gente vai falar sobre interpolações bilinear e trilinear. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!